224, que era a única sala que estava liberada nos próximos 2 tempos. Eu vou tentar terminar a aula um pouco mais cedo hoje, e aí a gente se encontra ali na 224 às 3 horas, né, de 3 às 6. Ok, então, hoje a gente vai continuar falando da noção de ponto singular e não singular. A gente vai começar a mostrar algumas propriedades de pontos singulares e não singulares. Então, deixa eu começar relembrando o que a gente fez na última aula. Na verdade, o que eu vou fazer agora é na ordem contrária que eu fiz na aula passada, mas conceitualmente, talvez essa seja a ordem mais adequada. Então, deixa eu começar definindo a noção de singularidade. Então, para isso, deixa eu começar com x, uma variedade quase projetiva. E x, um ponto de x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é redefinir o espaço tangente de Zariski nesse ponto. Então, o espaço tangente de x no ponto x o espaço tangente de Zariski vai ser definido da seguinte forma. A gente vai olhar dentro do anel local de x, a gente tem o ideal maximal. A gente pode olhar para esse quociente, isso aqui vai ser um espaço vetorial sobre K, de dimensão finita, e a gente toma o dual. Então, aqui deixa eu só relembrar que Mx é o ideal maximal do anel local de x em x. Ok, então, novamente, isso daqui vai ser um K espaço vetorial. Deixa eu relembrar que a gente definiu a noção de singularidade, né? X, a gente diz que x é um ponto não singular de x se a dimensão como K espaço vetorial do espaço tangente é igual à dimensão da variedade. Então, essa aqui é a definição abstrata de pontos singulares e não singulares. E aí, o que a gente fez, na verdade, em direção contrária, o que a gente vê é que quando a gente tem x, uma variedade afim, essa condição pode ser verificada a partir de geradores para o ideal de x. Então, mais precisamente, se x é uma variedade afim definida por R polinômios em AN, então a gente pode... Então, o espaço tangente de x em x admite um mergulho natural nesse espaço afim. E a imagem consiste exatamente daquelas retas em AN que tem multiplicidade de interseção pelo menos 2 no ponto x. E em termos de equações, então a gente tem esse mergulho natural. A imagem, então, a união das retas, que a gente chamou de retas tangentes ao ponto, que tem multiplicidade de interseção pelo menos 2. Em termos de equações, então, cuja imagem, mergulho natural, cuja imagem vai ser definida
como conjunto de zeros de certas formas lineares construídas a partir desses geradores, né? Então, as formas lineares dado por igual a 1 até n df e dxj avaliado no ponto x, x menos xi menos ai. Então, isso daqui para i entre 1 e r. Então, aqui eu estou denotando as coordenadas de x por A1 até a n. Ok, então, e aí, em particular, né, para a gente verificar essa condição aqui, a gente vê que a dimensão, a gente vê que x é não singular. Bom, se e somente se a gente tem essa igualdade da dimensão do espaço tangente à dimensão de x, em função das equações lineares, o que a gente precisa para que esse espaço tangente tenha dimensão igual à dimensão de x é que o posto é que a gente tem exatamente n menos dimensão de x formas lineares linearmente independentes, né? Ou seja, o que a gente quer é que o posto da matriz jacobiana seja exatamente igual a n menos a dimensão de x. E essa condição aqui é o que, em geral, é chamado de critério jacobiano. Então, na aula passada, a gente fez um pouco ao contrário, né? A gente começou com essa definição, que é mais, em algum sentido, mais natural, mais concreta no caso afim, e depois passou para essa definição abstrata. Ok, então deixa eu agora, vamos ficar por enquanto com a condição mais abstrata, né? E na verdade a gente vai, usando essa condição aqui, a gente vai poder ter, a gente tem toda uma ferramenta que vem de álgebra comutativa à nossa disposição. Então deixa eu dar uma definição de álgebra comutativa, que é a noção de ideal, de anel local regular. Então, vamos fixar A, um anel local nederiano. Com ideal maximal M e corpo residual, vou chamar de K, isso aqui é A módulo N. Então, a gente diz que A é um anel local regular se... Bom, aí o que a gente faz é exatamente o que a gente fez ali. A gente constrói um espaço vetorial sobre K, dado por M sobre M quadrado. Então, isso daqui vai ser um espaço vetorial de dimensão finita sobre K. E a gente pede que essa dimensão seja exatamente a dimensão de A. Aqui, né, essa noção de dimensão é a dimensão de cru que a gente já definiu. Ok, então, o que a gente está dizendo aqui, na verdade, então, é que um ponto é não singular exatamente quando o seu anel local é um anel local regular. Né? Então, portanto, X é um ponto regular, é não singular.
se o seu anel local em X é um anel local regular. Então, deixa eu fazer algumas observações de álgebra comutativa. Então, primeira coisa que vocês podem verificar facilmente que se A é um anel local lideriano regular, então sempre quando eu falar de anel local regular, eu vou estar supondo que ele é lideriano. Então, o seu ideal maximal pode ser gerado por tantos elementos quanto for a dimensão de A. Então, esse segue facilmente da definição. E a segunda propriedade que eu quero observar, na verdade, isso daqui é um teorema, que a gente não vai mostrar, um teorema de álgebra comutativa. Então, deixa eu só dar uma referência. A referência que o Hart, eu não vi se o Atia MacDonald faz, provavelmente faz esse teorema, deixa eu dar, então, a referência que o Hartshorne dá do Matsumura. É o livro de álgebra comutativa do Matsumura, teorema 48, da página 142, que diz o seguinte, que se A é um anel local regular, então A é um domínio de fatoração única. Em particular, a gente já viu que domínios de fatoração única são integralmente fechados, então, em particular, A é integralmente fechado. Então, a gente vê que em particular, variedades não singulares, ou seja, variedades que não têm nenhum ponto singular, são exemplos de variedades normais. Ok, então essas são duas observações de álgebra comutativa. E agora vamos ver, deixa eu dar mais uma definição. Talvez eu possa fazer isso no contexto mais... fazer já isso no contexto geométrico, que é o que a gente precisa. Então, deixa eu tomar um ponto não singular. Deixa eu definir como n a dimensão de x. X uma variedade quase projetiva. De dimensão n. E eu vou tomar x um ponto não singular. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a dimensão do espaço tangente
é exatamente igual a n. Então, já sabemos que a dimensão... Bom, agora eu vou olhar para o dual do espaço tangente, que é esse espaço vetorial aqui, é igual a n. Então, a gente sabe, em particular, a gente pode escolher uma base para esse espaço vetorial. Então, deixa eu tomar 1 até o n. Funções regulares no ponto x, na verdade, no ideal maximal, tais que, no quociente, as suas classes geram todo o espaço que a gente chama de cotangente. Então, está com as suas classes no quociente, gerem todo o espaço vetorial mx sobre mx quadrado. Então, a gente diz que essas funções formam um sistema de parâmetros locais no ponto x. O 1 até o n são parâmetros locais de x no ponto x. Equivalentemente, o que essa condição está dizendo é que, quando a gente olha para dx ui, então deixa eu relembrar que a gente definiu para qualquer função regular em x, a gente definiu essa diferencial aqui. Então, em particular, o que isso está dizendo é que dx1 até dx o 2, desculpa, dx o n, geram o espaço tangente dual. Então, o que são esses parâmetros locais? Os parâmetros locais eles vão assumir o papel de coordenadas locais naquele ponto. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente tomar um ponto do espaço afim a n com coordenadas x1 até xn. Então, o que a gente observa é que, se a gente olhar para todas as definições aqui, a gente observa que as funções coordenadas x1 até xn são parâmetros locais em x. Deixa eu pegar x, desculpa, x. Por exemplo, a origem, senão você simplesmente tem que fazer adicionar uma constante aqui. Então, são parâmetros locais de AN em x. Então, estão dando para a gente coordenadas naquele ponto. Então, em geral, quando a gente tem parâmetros locais, geometricamente, o que a gente está pensando? A gente está pensando que cada um desses xis, ou cada um desses uis, então, o que a gente vai pensar, a gente pode pensar nesses uis como coordenadas locais, ou seja, o que está acontecendo é que se eu olhar para as hipersuperfícies definidas
pelo anulamento de cada UI, eu vou ter uma hipersuperfície que é não singular no ponto X e que vão se interceptar transversalmente, né? Então, as hipersuperfícies vou chamar de XI, que seria, bom, na verdade, teria que definir isso apenas no aberto, né, no aberto de definição de cada UI. Deixa eu escrever o seguinte, deixa eu escrever isso aqui mais precisamente como um teorema, que eu vou deixar como exercício. Vai estar no exercício na próxima... Vou colocar como exercício. Vai estar na próxima lista de exercício, que é justamente dar uma interpretação dos parâmetros locais como coordenadas locais. Então, deixa eu fixar a notação, deixa eu tomar x, um ponto não singular, e o 1 até o n é parâmetros locais, um sistema de parâmetros locais em x. Então, deixa eu fixar agora um aberto, V contido x, um aberto contendo o ponto x, é um aberto onde todas essas funções UIs estão definidas. Para todo I. Né? Ou seja, abertos onde essas funções são regulares. E agora eu vou definir para qualquer conjunto de índices I1 até IK, deixa eu fazer mais simples, né? Então, para qualquer M entre 1 e N, o fechado de VI definido como anulamento, pelo anulamento dessas funções, ou seja, vou tomar o aberto onde todas elas estão definidas, né? Deixa eu escrever isso dessa forma, interseção conjunto de zeros de 1 até o N. Né? Então, a gente já viu que você olhar para os pontos de uma variedade quase projetiva, ou de uma função regular, se anula, isso nos dá um fechado. Então, eu olho para esse fechado aqui e a afirmação é que isso daqui vai ser não singular no ponto X, aqui vou olhar para M, né? Vou olhar para o anulamento de M dessas funções. Então, essa variedade é não singular em X. E a imagem das outras funções, o M mais 1 até N, agora vistas no anel local de X na variedade Y, ou talvez aqui eu deva colocar... Bom, deixa eu terminar isso aqui, depois a gente faz uma discussão. São parâmetros locais de Y em X. Então, tem só uma observação aqui, que na verdade, em princípio, esse Y
ele pode não ser uma variedade, ele pode ter várias componentes irredutíveis, mas se a gente olhar para essa definição, a última definição que eu dei, a definição abstrata de ponto singular e não singular, a gente não precisa que o x seja uma variedade quase projetiva, basta que a gente tenha um fechado em uma variedade quase projetiva. Então, isso vocês vão mostrar na próxima lista de exercício. Mas, então, isso nos diz exatamente que a gente pode pensar nesses uis como coordenadas locais de um ponto. Deixa eu dar um outro exemplo, então, para a gente ver como que isso falha, a existência de parâmetros locais falha para variedades singulares. Então, vou olhar agora para essa variedade singular aqui. Então, isso daqui vai ser z de x, y menos z2 em A3. P vai ser o ponto com coordenadas 0, 0, 0. Então, vamos ver o que a gente tem nesse ponto. Então, para começar, a gente sabe que o anel local de x em x, a gente pode explicitamente ver como sendo a localização do anel de coordenadas de x no ideal maximal correspondente ao ponto P. Então, isso aqui seria x, y, z. Aqui, o A de x é o quociente de x, y, z pelo ideal gerado por x, y menos z2. Então, o que a gente vê? A gente observa que o ideal maximal de x, ele não pode ser gerado por dois elementos. Ele vai ser necessariamente gerado pela classe de x, y e z. Todas as relações aqui acontecem, as relações entre eles acontecem em grau 2. Então, no ideal maximal, não existe nenhuma, em m módulo mx ao quadrado, isso daqui vai ser isomorfo, então, a K3. Vai ser gerado por esses três elementos. E observa também que esse anel aqui esse anel local não é um domínio de fatoração única. Aqui a gente tem exatamente uma relação, uma fatoração não única de um elemento desse anel local, que é dada por essa relação aqui. Então, nenhum deles é invertível, são todos irredutíveis, mas a gente tem essa relação aqui. Ok, então na próxima aula a gente vai continuar explorando os parâmetros locais. E o que eu queria fazer agora é provar um teorema básico que diz o seguinte, que diz que existem pontos não singulares numa variedade. Então, seja x, na verdade diz um pouco mais, seja x uma variedade quase projetiva, e
esse x sing, vou definir como sendo o conjunto de todos os pontos singulares de x. Então, são todos os pontos de x, tais que x é ponto singular. Então, o que a gente vai ver é que esse conjunto é um conjunto fechado, é um fechado próprio de x. Então, x sing é um fechado de x, fechado próprio, né? Ou seja, x sing não é toda a variedade x. Oi. Você podia elaborar nessa, antes de ir para a prova, você podia elaborar nessa fatoração desses elementos? Por que eles são irredutíveis, cada um deles? Bom, você pode tentar escrever, bom, isso eu deixo como exercício, você tentar escrever ele como produto de dois elementos não invertíveis desse anel. Vai ser uma manipulação com polinômios. Olhando para grau de cada uma das variáveis e vendo que você não consegue escrever. Então, tenta escrever x como sendo p de x, y, z vezes q de x, y, z. Bom, p vai ser um polinômio com grau d1, d2 e d3 nessas variáveis, o mesmo para q. E aí tenta encontrar essa relação. Usando, né? No anel de coordenadas, você observa que você não consegue escrever ele como produto de dois polinômios. Basicamente, é fazer análise de grau. Ao mesmo tempo, você tem essa relação aqui, né? Então, isso mostra que o anel local desse ponto não é um domínio de fatoração única. Ok, então, vamos à prova do teorema. Então, deixa eu começar com um caso especial. Vamos supor, para começar, deixa eu dar fixar alguns invariantes aqui, deixa eu chamar de n a dimensão de x. Então, o caso especial é quando x é uma hipersuperfície em AN mais 1. Então, x seria uma hipersuperfície, ou seja, zero de um polinômio f em AN mais 1. Então, aqui o f seria um polinômio irredutível nas variáveis x1 até xn mais 1. E o grau de f eu vou chamar de d, que a gente supõe que é maior ou igual a 1. Ok, então vamos ver o que a gente pode dizer nesse caso. Bom, pelo critério jacobiano, a gente sabe que x é um ponto singular de x se e somente se todas as derivadas parciais de f no ponto x se anulam. Então, se a gente tem que df dxi avaliado no ponto x é igual a 0 para i igual a 1, até n mais 1.
Ou seja, em particular, o que a gente tem? Então, isso em si já mostra que os pontos singulares formam um fechado de x. Então, portanto, o que a gente está dizendo é que o conjunto dos pontos singulares vai ser dado pela interseção de x e o zero dos polinômios obtidos como derivadas parciais. Então, isso daqui é um fechado de x. Bom, agora, por que isso é um fechado próprio, né? Por que não são todos os pontos singulares? Bom, isso é fácil de ver. Vamos supor que todos os pontos são singulares. X sing igual a x. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que todas as derivadas parciais se anulam em todos os pontos de x. Portanto, para todo i, entre 1 e n mais 1, a derivada parcial de f em relação a xi, isso aqui como uma função nas variáveis xi, pertence ao ideal de x. Bom, que o ideal de x é gerado por f. Agora, isso daqui tem grau d, enquanto que as derivadas parciais ou são identicamente nulas ou tem grau d menos 1. Então, a conclusão aqui é que para todo i, a derivada parcial de f com relação a xi tem que ser identicamente nula. Ok, mas o que isso daqui está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente... Bom, aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado em característica positiva. Então, vamos ver o que isso diz para a gente nos casos de característica zero e característica positiva. Então, em característica, vamos tratar esses dois casos aqui. Então, 1A. Vamos supor que a característica do corpo de base seja igual a zero. Então, o que isso daqui está dizendo para a gente é que f é uma função constante, né? Mas isso contradiz a nossa hipótese, né, de que x era definido como zero de um polinômio de grau maior ou igual a 1. E aí, no caso de característica positiva, o que a gente tem? Essa condição aqui não diz para a gente que f é uma função constante. Então, lembrando que, por exemplo, se eu tenho a função em uma variável, polinômio x elevado a p, se eu tomo a derivada em característica p, a derivada dessa potência de x vai ser igual a zero. Então, o que essa condição, nesse caso, o que essa condição aqui está dizendo para a gente é que o f é um polinômio em potências dos x's. Então, f é um polinômio em x1 elevado a p até x n mais 1 elevado a p. Mas, nesse caso, isso daqui diz para a gente que ou f é constante ou f é redutível. Isso aqui, lembrando que em característica positiva, a gente tem essa igualdade aqui. Então, nosso polinômio não seria um polinômio redutível.
contradição, né? Então, a conclusão é que, então, X-Sing é um fechado próprio de X. Ok, então isso prova o teorema no caso especial de uma hipersuperfície no espaço afim. E a gente vai ver que no caso geral, no caso geral, na verdade, a gente primeiro vai usar esse caso especial. Então, deixa eu relembrar. Então, primeiro, deixa eu supor, a gente pode observar o seguinte, que nesse teorema a gente pode supor que a variedade X é uma variedade afim, né? Porque basta a gente cobrir X com variedades com abertos afins. A noção de ser singular não depende do aberto, né? Então, se a gente mostrar que isso daqui é aberto, isso aqui é fechado em cada aberto afim da cobertura, segue que aquele conjunto é fechado, né? Então, vamos supor que X é uma variedade afim num espaço afim a N. Então, a primeira observação é o seguinte, a gente já viu várias aulas atrás que toda variedade quase projetiva é birracionalmente equivalente a uma hipersuperfície em AN mais 1. Né? Aqui, N vai denotar sempre a dimensão de X. Então, o que a gente já viu? Então, já vimos que X é birracionalmente equivalente a uma hipersuperfície de AN mais 1. Agora, ou seja, está dizendo para a gente que existe um aberto não vazio de X que é isomorfo a um aberto de uma hipersuperfície de AN mais 1. Agora, como a condição de ser singular ou não é invariante por isomorfismo, o que a gente vê é que existe um aberto de pontos não singulares em X. Né? Então, como a condição de ser não singular é invariante por isomorfismo, segue do caso especial que então, segue do caso especial que o conjunto que eu vou chamar de X0, que é o complementar do conjunto dos pontos singulares, contém um aberto denso U. Ok, então, a gente pelo menos tem um aberto de pontos não singulares, né, em particular. Isso mostra que o X-Sing não é todo o X,
Mas agora o que a gente quer fazer é mostrar que, de fato, esse conjunto aqui, o conjunto dos pontos não singulares, é de fato um aberto. Ok, então vamos ver como que a gente vai ver isso. Então vamos ver pelo critério jacobiano. Então deixa eu escrever aqui a matriz jacobiana em um ponto qualquer x. Isso daqui vai ser... então deixa eu escrever aqui dfi dxj. Função de x. Aqui o que eu estou supondo que o ideal de x é gerado por polinômios f1 até fr. Então aqui 1 menor ou igual a i menor ou igual a r. E aqui j entre 1 e n. Então a gente tem que essa matriz é jacobiana e o que a gente observa é o seguinte, que pelo critério jacobiano, o posto dessa matriz é exatamente igual a n menos m nesse aberto 1. Então, pelo critério jacobiano, para todo ponto x nesse aberto U, o posto da matriz jacobiana vai ser igual a n menos n. Ou seja, então o que significa dizer que o posto dessa matriz é n menos n? Isso significa dizer que se eu tomar qualquer submatriz quadrada, com um tamanho maior do que esse, o seu determinante é nulo. Ou seja, para todo x em U e para todo, vamos chamar de M, submatriz ou menor n menos n mais 1 vezes menos n mais 1. Deixa eu colocar de x para explicitar a dependência. Um menor n menos n mais 1 por n menos n mais 1 de jx, temos que mx é igual a zero. Ou, talvez para ficar claro aqui, deixa eu só escrever isso aqui. Submatriz com essas dimensões da jacobiana, o seu determinante se anula. Agora, isso daqui é um polinômio as variáveis x1 até xn, que se anulam em todos os pontos de um aberto denso de x. Então, isso daqui implica que para todo ponto de x e para toda m como antes, determinante de mx é igual a zero. Então, a conclusão é que para qualquer ponto x de x, o posto da matriz jacobiana é menor ou igual a n menos n. E a gente já sabe, que vale a igualdade se e somente se x é um ponto não singular.
Bom, mas uma vez que a gente tem isso, agora fica fácil ver que o conjunto dos pontos singulares é fechado. Né? Porque o que significa dizer que um ponto é singular? Bom, significa dizer que o posto da matriz jacobiana é diferente de n menos m, ou seja, é estritamente menor do que n menos m. Né? Portanto, x é um ponto singular se somente se o posto da matriz jacobiana é menor do que n menos m. E a gente observa agora que pedir que o posto de uma matriz com entrada polinômios nas variáveis x e y seja menor do que um inteiro dado, isso é uma condição fechada. Né? Isso aqui, por exemplo, pode ser determinado pedindo que todos os menores n menos m se anulem. Né? Então, logo, isso daqui vai ser a interseção de x com um fechado definido como os zeros dos menores n menos m dessa matriz. Né? Então, deixa eu escrever isso dessa forma. Determinante de mx. Né? Então, onde m é qualquer submatriz n menos m por n menos n de jx. Isso daqui é um fechado de x. Então, com isso, a gente mostra o teorema. E deixa eu só fazer uma observação. De um fato que segue da demonstração. Então, quando a gente mostrou isso daqui, o que a gente está mostrando, na verdade, é que para qualquer... Não segue da prova, né, o seguinte fato: se a gente tem x, uma variedade quase projetiva, de dimensão n, então, para qualquer ponto x de x, a dimensão do espaço tangente a x em x, isso é sempre maior ou igual que a dimensão de x. Aí vale a igualdade exatamente quando o posto da matriz jacobiana, quando a dimensão vale a igualdade exatamente quando x é um ponto não singular. Isso aqui, na verdade, a gente não falou isso antes, na verdade, segue desse pequeno argumento. Ok, então eu ia começar a falar de propriedades de pontos não singulares, mas eu acho melhor a gente parar aqui hoje, que aí vocês têm meia hora para se concentrar, tomar uma água. E às 3 horas, então, a gente vai se encontrar na 224 para fazer a prova. Alguma pergunta?